Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Bom é estarmos aqui nessa noite, adorando ao Pai Celestial, mais uma vez, mais uma quinta-feira, em que o nosso coração está completamente quebrantado diante da presença do Pai Celestial. Você está sentindo a presença de Deus, a glória de Deus te tocando de forma especial. O fogo não vai se apagar, o fogo não se apaga. Então eu queria convidar você agora para abrir a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O fogo não se apaga. Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 42 da palavra do Senhor. 42 da palavra de Deus. Quem achou, diga glória a Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi o discípulo do apóstolo Paulo, chamado Lucas, Dr. Lucas. Ele escreve o Evangelho de Lucas e escreve também Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos é o nascedouro da igreja. É onde a igreja ela é incendiada pela presença do Espírito Santo para fazer uma grandiosa e poderosa obra. A igreja de Atos, a igreja primitiva, ela não teria impactado o mundo da sua época se ela não fosse incendiada por Deus. Seria impossível a igreja ela mover o mundo da época se ela não recebesse a presença do Espírito Santo. Jesus ele foi enfático com os apóstolos ao dizer: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. A igreja, a sua força, o seu poder está na intimidade com o Espírito Santo.
Você prega porque o Espírito Santo te conduz a pregar. O que você fizer no reino de Deus é porque tem uma motivação do Espírito Santo. E o que chama a atenção da igreja primitiva é que ela recebe esse fogo vem, e nessa igreja o fogo não se apaga. O fogo vem, e nessa igreja o fogo não se apaga. O fogo vem, e nessa igreja primitiva o fogo não se apaga. Atos 2, enquanto eles estão orando, enquanto eles estão buscando a presença de Deus, 120 irmãos lá no cenáculo, orando, clamando, buscando a presença do Espírito Santo, quando esse fogo é derramado sobre eles, que um vento impetuoso entrou, encheu a casa, línguas repartidas como de fogo vieram sobre a vida deles. Eles começaram a falar em línguas estranhas. A partir dali que eles foram incendiados, não tiveram oscilações. A igreja não oscila. Depois que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela recebe o poder do Espírito Santo, a igreja não oscila. Levanta-se os líderes religiosos, a igreja continua acesa. Levanta os fariseus, a igreja continua acesa. Levanta os escribas, a igreja continua acesa. Levanta-se Nero e o poder de Roma, e a igreja permanece acesa. A igreja, ela não oscila. A igreja primitiva, ela não é a igreja, ou a maioria de alguns irmãos do século 21, que é o chamado crente gangorra. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está lendo, outra hora não lê nada. Uma hora está orando, outra hora não ora. Uma hora está com alegria de servir ao Senhor, outra hora perde a alegria completamente. Essa igreja não. Essa igreja, ela foi incendiada e permaneceu o fogo ardendo no seu coração e dentro da sua alma, que é o que Deus quer para nós. Nós não podemos ser um crente gangorra, uma igreja gangorra, uma igreja que desce, sobe, desce, sobe. Não, precisamos estar sempre incendiados pela presença do Espírito Santo. Uma igreja que tem o fogo de Deus, como a igreja primitiva tinha, ela não despreza a doutrina dos apóstolos. Observe que o texto deixa claro: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que tem o fogo do Espírito Santo, que é incendiada por Deus, ela não despreza a doutrina, ela não despreza a palavra. E Paulo, ele disse para Timóteo: tem cuidado de você, Timóteo, e da doutrina. Cuide da sua vida e cuide também da doutrina. Elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, não viravam as costas para os ensinamentos apostólicos, guardavam no coração os ensinamentos apostólicos e colocavam em prática. O fogo não se apaga quando a gente tem zelo pelas Escrituras. O fogo não se apaga quando a gente tem zelo pela doutrina. O fogo não se apaga quando a gente tem zelo pela palavra. Quando o zelo pela palavra começa a esvair, se acabar, a gente vai apagando o fogo também, porque a palavra de Deus é que incendeia a nossa alma e incendeia a nossa vida. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Uma igreja que recebe o fogo do Espírito Santo persevera na comunhão. Uma igreja, ela é incendiada pela presença do Espírito Santo, ela tem prazer de estar junto. Ela tem comunhão. Não falta comunhão
O Espírito Santo nos liga. A gente tem as nossas diferenças, e que são muitas, porém, quando nós estamos incendiados pelo Espírito Santo, eu compreendo você da forma que você é. Você compreende o bispo da forma que ele é. E você me ama com os meus defeitos, com os meus erros, com as minhas falhas, com os meus pecados, da mesma forma que eu amo você também. Com os seus erros, com as suas falhas, com os seus pecados. Comunhão. Eu duvido de um crente cheio do Espírito Santo que não queira ter comunhão. Eu não vou com a cara dele, então está faltando alguma coisa. Porque fogo do Espírito Santo na vida do crente não tem esse negócio de não vou com a cara dele. Não vou com ele, ele não me entra. Que é isso, gente? Como é que a gente tem o fogo do Espírito Santo e o irmão não me entra? Não vou com a cara dele, não gosto dele, ele não me entra, eu não vou com a cara dela, ela é antipática, ele é antipático, por mim, eu não gostaria de estar no mesmo ambiente que ele está. Alguma coisa está faltando, não tem fogo de Deus, se você pensa assim. Porque com fogo de Deus, a gente tem comunhão. Comunhão no que, bispo? No partir do pão e nas orações. Partir do pão e nas orações. Não é grupo fechado não, é comunhão, meu filho. Não é grupinho não. Faz um grupinho aqui, vamos partir o pão aqui entre a gente. Faz outro grupo ali, vamos partir o pão ali entre a gente. Faz outro grupo lá atrás, vamos partir o pão aqui entre a gente. Não! Partir do pão, todos juntos aqui. O pastor Maninho diz, pode convidar-me no partir do pão, que eu faço questão de ir, né, pastor Maninho? Partir do pão, comunhão no partir do pão, prazer de estar na mesa, prazer de ter intimidade e comunhão com o irmão. Você já convidou um irmão que você não tem? Porque convidar quem você tem intimidade para fazer um lanche é fácil. Eu quero ver você convidar com quem você nunca nem deu paz aqui dentro. Ele entra domingo, sai domingo, entra domingo, sai domingo, entra no culto, sai do culto. Aí eu quero ver você se aproximar dessa pessoa. Ei, vamos sentar um pouco para a gente partir o pão. Vamos comer o pão junto comigo. Vamos passar um momento de intimidade e de comunhão uns com os outros. Agora, no partir do pão e nas orações. Porque tem alguns que só querem partir o pão. Você chama ele para partir o pão, ele está disposto. Ele vai. É uma alegria. Ainda canta aquela música, eu não trouxe nada para a mesa, eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma sede, uma fome e uma sede. Para partir o pão ele é preparado, ele vai na hora. Para fazer o lanche, vamos embora. Para uma janta, vamos embora. Agora para a oração, convida ele para a oração. Porque a comunhão não é só no partir do pão. A comunhão é na oração também. Não adianta a gente ter comunhão só no partir do pão, porque o que traz poder para a igreja é oração, é orar. Nós precisamos orar. Queremos poder, queremos o sobrenatural, queremos a glória de Deus, queremos almas convertidas, queremos o Espírito Santo atuando em nosso meio, queremos o quebrantamento do Senhor em nosso meio, mas nós precisamos intensificar a nossa vida de oração. Precisamos levantar uma geração que ora, uma geração que busque a presença de Deus e que se prostre diante da presença dele. Sem poder não dá, sem oração não há poder. Era a frase dos antigos antigamente: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então a gente tinha a ideia que se orasse muito, teria muito poder. Então a gente se dedicava à oração e buscar a presença do Senhor. A nova geração é a geração do partir do pão, mas a oração é isso aqui. Geração do partir do pão, mas a oração é isso aqui. Não ora, não ora,
não ora, não ora. Está na hora da gente se despertar para viver uma vida de oração. Ore em casa, ore no trabalho, ore na escola, ore na faculdade, ore na rua, ore no meio da sua vizinhança, onde você estiver, viva uma vida de oração. O fogo de Deus vai cair sobre a sua vida quando você se tornar um homem de oração, uma jovem de oração, uma mulher de oração, um jovem de oração, um pregador de oração. Quando você resolver perseverar na oração, você está orando. Em cada alma havia temor, respeito por Deus. Em cada alma havia temor, e prodígios e maravilhas aconteciam no meio dos apóstolos. Temor. Oh, irmãos, nós precisamos orar por nossa geração. Sabe por quê? Porque o temor está indo embora. Tem gente que para ele o pecado passou a ser natural. Tem gente que para ele o pecado é comum. Tem gente que para ele o pecado não assombra mais, não chora mais, não se arrepende mais. Tem gente que está dentro da casa de Deus e tornou-se amigo do pecado, anda com comunhão e intimidade com o pecado e de mão dada. Não é nem o pecado que tenta ele, é ele que tenta o pecado. Não é nem o diabo que tenta ele mais, ele está tentando o diabo para viver uma vida de pecado. Ele busca o pecado, ele corre atrás do pecado. Perdeu-se o temor de Deus, o respeito pelo Senhor. É como se Deus não estivesse vendo. O indivíduo peca, o indivíduo falha contra Deus e passa a viver uma vida natural. Aleluia, glória a Deus. Aí vem adorar o Senhor como se nada tivesse acontecido. Deus tenha misericórdia de nós. Deus coloque dentro de nós o seu temor, que a gente tenha pavor do pecado, que a gente tenha medo do pecado, que a gente corra do pecado, que a gente diga não ao pecado. A nossa geração precisa ser uma geração santa, porque se essa geração não for uma geração santa, eu estou preocupado com o bastão que eu vou passar para os meus filhos, com o bastão que eu vou passar para os meus netos. A minha geração, ela não pode falhar. Santidade convém à igreja. Falta de temor no nosso coração não pode. Ore, e o Senhor me dá temor, me dá respeito por ti, me dá respeito pela tua casa, me dá respeito pela tua obra, me dá respeito pela tua santidade. Ei, Deus, me dá respeito pela pureza do Evangelho. Não estar dentro da igreja sem temor, sem respeitar o nosso Deus. Você vai ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, e é Deus dizendo: não pequeis, não pequeis, não pequeis, não pequeis. De Gênesis a Apocalipse é Deus dizendo: não pequeis, não pequeis. Obedeçam a minha palavra, andem comigo, sejam santos, guardem os meus preceitos e os meus mandamentos. De Gênesis a Apocalipse, Deus não passa a mão em pecado. De Gênesis a Apocalipse, Deus não afaga pecado. De Gênesis a Apocalipse, Deus não afaga pecado. Deus está sempre confrontando a gente. Leia o livro de Jeremias, irmãos. Leia o livro todo de Jeremias. É Deus dizendo: é minha esposa, é minha noiva, é os meus filhos, mas vocês pecaram, vocês desobedeceram a minha voz, vocês se desviaram de mim. A noiva, ela não pode se tornar um novo Israel. A noiva de Jesus tem que tomar cuidado para não se tornar um Israel, um Judá, que viveu de todo jeito, de qualquer jeito, na presença de Deus. Não, vamos perseverar
na presença do Senhor e viver uma vida de santidade, havendo temor em nosso coração, porque Deus quer levantar paralítico ainda, porque Deus ainda dá visão a cego, porque Deus ainda cura tumor maligno, porque Deus ainda ressuscita mortos, porque Deus ainda faz mudo falar, porque Deus ainda faz surdo ouvir. Os milagres estão liberados para a sua noiva viver o sobrenatural. Em cada alma havia temor. Vendiam suas propriedades. Essa igreja tinha generosidade, distribuindo o produto entre todos, ajudavam um ao outro financeiramente, não deixavam ninguém padecer necessidade. Diariamente perseveravam no templo, gostavam de cultuar, gostavam de culto, gostavam de participar de culto. Estavam todos diariamente no templo, partiam o pão de casa em casa, faziam reuniões nas casas, grupos pequenos nas casas, células, também havia lá comunhão, ensinamento da palavra, momento de comunhão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Se a gente colocar em prática esse pequeno texto na nossa vida, o fogo não vai se apagar. E além do fogo não se apagar, meu apóstolo, é Deus que vai dar o crescimento da sua obra. Desde o princípio, é Deus quem dá o crescimento da sua obra. Agora a gente precisa colocar esse princípio aqui: comunhão, intimidade, oração, honrar a doutrina, temor a Deus, estar juntos, estar perto. A gente coloca isso na engrenagem e a gente vai trabalhando, e aí Deus vai fazendo, Deus vai dando crescimento, Deus vai dando crescimento, Deus vai dando crescimento, Deus vai dando crescimento. Se você for observar, no Brasil, tem alguns pastores tão preparados, inteligentíssimos, teólogos, conhecedores da palavra, do grego, do hebraico, conhece tudo das escrituras. Mas a maioria desses pastores que tem tanto conhecimento, a igreja dele só tem 20 crentes, 30 crentes, 40 crentes. Ele super preparado, conhecimento gigantesco, super preparado, mas a igreja não cresce. Aí você pega um pastor que muitas vezes nem seminário ele fez, a igreja dele tem 5.000 pessoas, a igreja dele tem 6.000 pessoas, 7.000 pessoas. Aí você pergunta, como é isso? É porque quem dá o crescimento é Deus. É Deus quem faz crescer. É a sensibilidade dos apóstolos que oram e choram e leem. É os apóstolos que olham para os diáconos, cuidem das viúvas, dos órfãos, porque a gente vai se afadigar nas escrituras. Cuidem das viúvas e dos órfãos, porque a gente vai orar. A gente vai estar no altar orando para que o Senhor faça a sua grandiosa, maravilhosa e poderosa obra. Bispo, eu não quero que o fogo se apague. Eu também não. Eu não quero que o fogo se apague na nossa vida. Precisamos que esse fogo permaneça. Mas você está fazendo a sua parte. Se você não está fazendo a sua parte, procura fazer. Procura fazer alguma coisa para que a tua paixão aumente por Jesus. Para que o teu coração incendeie pela presença do Senhor Jesus. Que você ouça esse nome e esse nome faça você estremecer. Que você ouça o nome do Senhor Jesus, porque o nome dele tem senhorio. Que você ouça o nome Senhor Jesus, e esse nome faça você chorar.
e você chore pelo simples fato de alguém olhar para você e dizer a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Que você não precise do homem para derramar lágrimas, que você não precise de mecanismo humano para adorá-lo, não, mas que você o adore pelo simples fato dele ser Senhor, dele ser o seu Deus, dele ser aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Que você venha entregar-se por completo, que você compreenda, vitória vamos ter, e o nome do culto é o culto da vitória, sempre. Só que você não venha para o culto na perspectiva de receber a vitória, mas que você venha para o culto na perspectiva de dar o teu melhor culto ao Senhor. Que a perspectiva seja essa. É o culto da vitória, é o culto da bênção, é o culto que aqui a gente ora, a gente profetiza a bênção na sua vida, mas que quando você sair da sua casa, você não diga, eu vou lá para o culto para receber a minha vitória. Você diga, não, eu vou para o culto adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou para o culto adorar o Senhor da minha vida. Quer vitória? Faz como a igreja primitiva. Jesus em primeiro lugar. Quer vitória? Faz como a igreja primitiva. Prioridade é Cristo. Prioridade é Jesus. A nossa prioridade é Jesus. Aí você vai andar debaixo das bênçãos. Aí você vai andar debaixo da vitória. Para onde você olhar, a bênção de Deus vai estar lá na sua vida. Sabe por quê? Porque você serve a Deus não porque Ele faz. Você serve ao Senhor Jesus porque Ele é. Dete plasaio da rabagado bachúria de ramanaia. Rafolga daio tete plasamia fa. Eu sei que quando você saiu de casa, você disse, Deus, eu vou naquele lugar, porque eu preciso receber uma palavra do Senhor. Aiopete plasamia fa, rafolga daiopete placachorogodô. Aiopete plasamia, eu vou àquela casa, porque eu preciso de uma palavra e eu preciso receber uma vitória. E eu sei que Deus está aqui para te abençoar, mas Deus está falando com você, minha filha, meu filho, aprenda a me colocar como centro da sua vida, e eu estarei cuidando da sua vida, eu estarei cuidando da sua história, eu estarei cuidando de você. Quantos creem que Deus vai nos tocar nessa noite? Até para saio da rabagado bachúria. Rafolga daio tete plasamia fa. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo em nosso meio. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui em nosso meio. O fogo não vai se apagar. O fogo não vai se apagar. O fogo não vai se apagar. O fogo na sua vida não vai se apagar. E não adianta o diabo se levantar, porque o fogo não vai se apagar. Você pode ficar de pé. Oh, aleluia. 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 De replaça eu de replaça minha. Daio tete plaçaio da rabagado bachuria. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui em nosso meio nesta noite. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite.
Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Um certo irmão se colocou na presença do Senhor. Ele estava passando uma crise existencial na sua vida. E nessa crise existencial que ele estava passando, ele se prostra diante da presença de Deus. E ele diz: Senhor, não estou mais suportando, Senhor. Eu não estou mais suportando, ó Deus, essa guerra que eu estou passando dentro da minha casa. Ele estava numa guerra constante com a sua esposa, porque a sua esposa não era evangélica, e ele não queria abrir mão do seu relacionamento conjugal, nem ela queria abandonar os prazeres do mundo para servir ao Senhor. E ele foi chorar. Não tinha mais palavras e só saía lágrimas e lágrimas. Ele chorava e dizia: Senhor, eu não estou suportando mais. Eu preciso que o Senhor entre aqui dentro da minha casa e mude a vida da minha esposa. Eu preciso que o Senhor restaure a vida dessa mulher, Senhor. Porque eu não vou abrir mão da minha casa, eu não vou abrir mão da minha família, mas o fardo está pesado demais e eu não estou aguentando mais, Senhor. E ele vai orando. Ele vai orando. Ele vai chorando. Enquanto a sua esposa está na sala assistindo, ele está no quarto chorando. Ele está no quarto chorando. As lágrimas vai derramando e ele vai chorando. Ele vai se derramando na presença de Deus. De repente a mulher mexendo, mexe para lá, mexe para cá. Aí cai na canção. E ela para ouvir aquele louvor. Deus me ama. O seu amor é tão grande, é tão forte. E ela vai ouvindo aquela canção enquanto ele está no quarto chorando. Deus, restaura minha mulher. Deus, muda a minha casa. Deus, muda a minha família. Ela vai sendo envolvida com aquela canção. De repente, ela vai chorando, derramando as suas lágrimas. Ela se levanta, entra num quarto, vê seu marido chorando, toca nele e diz: meu filho, não precisa orar mais, porque agora eu compreendo que esse seu Jesus me ama. Eu senti ele me tocando profundamente. Ela se prostra, ele ora por ela, e aquela mulher se converte, e a sua casa passou a viver debaixo da glória e da presença do Senhor. Deus restaurou aquela casa e aquela família. Você crê no Deus da restauração? Você crê no Deus da restauração? Você crê no Deus da restauração? Você crê que Deus vai entrar na tua casa? Você crê que Deus vai entrar na sua casa e Ele vai restaurar? Se prepare, porque Deus vai entrar na tua casa com restauração. Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que muda, Ele é o Deus que transforma. Quem crê nisso, levanta a mão para o céu, abre a boca, adore a Ele, glorifique a Ele. Vamos adorar. Tem ciúmes de mim. Oh, o seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento da sua misericórdia. ai, o TT Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Aleluia, aleluia.
Glória. Aleluia. O Espírito Santo está passeando. Ele está passeando no meio da igreja. Oh, aleluia.